Legal. Pessoal, obrigado por comparecerem aqui, né, de manhã para a gente falar sobre cálculos. Não é um assunto tão divertido assim para alguns. Eu gosto bastante, inclusive no Target. ah, os cálculos avançados, eles dão ali, né, um plus para o usuário para poder criar alguma métrica nova ali, que na verdade é um produto de um cálculo, né, sem que eu tenha que solicitar para o time de desenvolvimento. É claro, aquela métrica que você usa o tempo todo, aquele cálculo que você faz com muita frequência, né? Peça aí para o time de desenvolvimento para criar para você. Para quem não me conhece, tá, pessoal? Eu sou o Fabrício Alves, sou aqui do time de produto, ok? Alguns já me conhecem aí de longa data, ok? Faço parte aqui do time da Target já há 7 anos e trabalhando com Target já devo ter batido a casa aí dos 10 anos, já uma década trabalhando com Target, ok? E é um prazer estar com vocês aqui e passar um pouquinho mais aí da nossa suite de BI, o Target Decision Suite, ok? Bom, todos vocês já devem ter se deparado com essa expressão, né? Alguns chamam de fórmula, certo? São, parêntese, uma expressão, vírgula, outra, vírgula, tem D, tem M. Acredito que isso aqui não seja novidade para todo mundo, né? Não seja novidade para vocês aqui. Para alguns que são novatos, talvez sim, tá? Mas para quem ainda não viu, em algum momento você vai se deparar com isso dentro do Target, ok? Eu só vou tentando aqui regular aqui a turma que está entrando, tá? Mas pronto. Para os novatos aí, isso aqui é a expressão, tá? É o endereçamento, né? Do target. Diria para vocês que isso aqui é uma célula, tá? É uma célula do target endereço, tá? A gente vai explicar o porquê desse endereço, como é que a gente entende ele, como é que a gente usa ele no dia a dia. E vocês vão perceber que, na verdade, é bem parecido, né, a dinâmica do que vocês já conhecem, por exemplo, de Excel, só muda que a gente tem uma ou duas variáveis a mais aqui, ok? Mais uma vez eu peço para que vocês, alguém de vocês aí no chat, me deem um feedback de como está meu áudio e meu vídeo, por favor. Ok. Nós devemos ir aqui até às 10, tá? E às 10 eu vou liberar para a gente, né, tirar algumas dúvidas e a gente está encerrando o previsto aqui, né, para as 10h25, 10h30, ok? Só para vocês terem uma noção aí do tempo dessa nossa Masterclass, ok? Seguindo aqui então com o nosso conteúdo, né? Vocês também, né? Alguém está se perguntando, mas tá, essa expressão, onde é que eu uso ela? Para quem ainda não conhece, ainda não viu, né? Essa aqui é a famosa tela de cálculos avançados, né? Com a barrazinha de fórmula ali em cima, né? O campo à esquerda para que eu possa nomear esse meu cálculo. E nessa linha, né? Nesse campo, é onde a gente vai construir, né? Todas as nossas fórmulas, né? Todos os nossos cálculos. Aqui dentro, já vou, né, adiantando, né? Para quem não conhece, aqui você vai usar operadores lógico-matemáticos, tá? Então, multiplicação, divisão, aceita-se, né? Algumas condicionais, ok? Mas é nessa barra de fórmula ali que a gente trabalha, tá? Para quem não sabe como chega, né, nessa barra de fórmula, só relembrando, né, nessa barra aqui superior, a gente chega nessa barra de fórmulas ali pelo painel à esquerda, né, na guia Cálculos. E lá embaixo, né, em Cálculos Avançados, né, a minha versão está aqui em inglês, tá? Mas Cálculos Avançados. E quando a gente clica nela, você passa, né, a enxergar aquele objeto. Lembrando que ele tem que estar selecionado, tá? Ou gráfico, ou pizza, né? Ou tabela, tem que estar selecionado. E no painel à esquerda, você vai clicar na guia Cálculos e lá embaixo, no final dos cálculos prontos ali, cálculos avançados, ok?
Eu, particularmente, eu gosto de desenvolver todos os meus cálculos no objeto tabela, ou tabela cruzada, e depois eu transformo isso, né, para as opções gráficas. Então, vou fazer as ocultações que eu precisar ocultar e transformo isso em gráfico depois, tá? Aqueles que já conhecem bem, tem pessoas que já clicam, por exemplo, em uma pizza, já fazem um cálculo direto, mas enfim, a dinâmica aí do objeto é com vocês, tá? Não tem, todos os objetos target estão suscetíveis aos cálculos, ok? Obrigado, Daniele, pelo feedback aí, tá? Vão me pontuando se tiver alguma queda ou algo do tipo, tá bom? Então, a nossa ideia hoje, tá, é sair disso daqui que vocês conhecem, né, de A1, B2, né, A1 mais B2, né, que é o típico endereçamento do Excel, né, que é bem conhecido, a gente vai usar isso como base, ok? Sair disso para chegar, né, nessa nossa fórmula aqui, né? Então, essa é a ideia de hoje. Então, sair disso, A1, B2, né, tradicional do Excel, e a gente falar um pouquinho, né, desse cálculo multidimensional, que tem linha, tem coluna, tem métrica, e por esse motivo que a expressão ela tem, né, três posições, ok? Voltando ali, né, para a fórmula lá do anterior que a gente começou, naquela sum D1, D5, M1. Como assim? Tá? A primeira posição, pessoal, vai ser sempre de coluna, tá? A segunda posição se refere à linha e a terceira e última posição se refere à métrica, né, à medida. CLM, tá? Colinha aí, tá? CLM, sempre assim, não vai mudar, ok? Pelo menos não nessa fase, tá? No nível 2 a gente deixa um pouquinho mais difícil, tá? Mas a princípio é coluna, linha, medida. Posição de coluna, vírgula, posição de linha, vírgula, posição de medida, de métrica. Esse sum do começo, ignore ele por enquanto, tá? Ele é só o operador padrão, adiantando, pode ser um count para contar, né? Pode ser um distinct count para contar distinto, ok? Mas por padrão ele é um sum, porque o cubo de dados, né, dentro do target, ele é um cubo, né, ele agrega, né, ele tem os operadores de agregação ali, e por padrão as métricas elas são sum. Então, é esse sum que dá aquele efeito de, quando você coloca uma linha de filial, aparece o valor faturado da filial. Se você jogar os produtos embaixo, né, criando um drill, por exemplo, eu vou ter os totais de cada linha e vou ter o total geral. Quem faz isso, né, é a agregação, é o sum, ok? Então, sum D1, D5, M1, estou dizendo que essa informação, não sei qual é, tá? Não sei qual é o número que está por trás. É como você enxerga uma fórmula de Excel. A1 mais B2, eu sei o endereço, só que eu não sei o valor que está por trás de A1. É uma célula, vai ter um valor X, né? Então, sum D1, D5, M1, quer dizer que nesse endereço, o valor ele está na coluna 1, na linha 5, e se refere à métrica, à medida 1, ok? Basicamente isso. Então, isso aqui é apenas uma célula, né? Para a gente se localizar nessa... Só um momento. Pessoal, vocês continuam me ouvindo? Só recebi um alerta aqui do Zoom de queda de conexão. Me posicione no chat, por favor. Ok. Voltando aqui. Para a gente se posicionar, se localizar aqui dentro, tem algumas regrinhas, né, que eu vou passar com vocês aqui, algumas regrinhas, e, né, as explicações desse endereçamento para que ele faça mais sentido para vocês, tá? Primeiro, as nossas, né, colunas. Aqui no slide está errado, tá? Preparei errado aqui, mas as nossas colunas, elas são contadas da direita para a esquerda, tá?
ok? As nossas linhas são contadas de baixo para cima e as nossas métricas, elas são contadas pela ordem que você as insere lá no objeto. Então, sabe quando você vai arrastando? Você arrasta faturamento, você arrasta quantidade, falando de métricas, tá? Você vai arrastando para dentro do objeto. A ordem que você colocar é a ordem de numeração. Então, eu coloquei faturamento e coloquei devolução. Faturamento é a minha medida, minha métrica 1. Devolução é minha métrica 2. Ok? Para ficar um pouco mais claro aí, pegando o objeto básico nosso, né, que é a tabela cruzada ali, tá? Tá vendo esses eixos em azul e o eixo central? Vocês já sabem, né, que os eixos azuis são reservados para as dimensões, né? Tudo que eu coloco aqui à direita criam linhas. Então, se eu colocar aqui à direita produtos, eu vou criar linhas de produtos, né? Se eu colocar esses produtos no topo, né, no eixo em azul aqui no topo, eu vou estar criando, né, colunas de produtos, certo? E tem aí uma sequência, tá? Então, por exemplo, aqui no topo, colunas, como a gente está falando, né? Aqui na lateral, linhas. E aqui no centro, medidas, correto? Então, coluna, linha, medida. Sabe aquele prefixo D? Aqui começa a explicação dele. Fabrício, por que chama D? Quando você cria uma coluna no target, você cria a coluna através de medida ou de dimensão? Dificilmente você conseguiria, né, criar uma coluna com métrica, né? Porque ele nem permite quando você arrasta e solta ali. Então, as suas colunas são criadas pelas suas dimensões. Então, aquele D ali é para te lembrar que é aquela coluna criada pela sua dimensão, né? É a dimensão criando a coluna, ok? Da mesma forma, as linhas, né? Lembrando que é o eixo aqui vertical, você também só é possível que você solte aqui dimensões que vão criar suas linhas. Então, aquele D é para te lembrar, né? Que é a linha criada pela sua dimensão. Então, D1 é a coluna 1 criada pela dimensão que você colocou lá, tá? D5 é a linha 5, que não sei qual que é, criada pela dimensão que você colocou. Por exemplo, eu coloco na coluna os anos, ok? 2023, 22 e 21. Okay? Quem criou essa coluna foi a dimensão ano, né? Na verdade, o atributo ano de dentro da dimensão data, né? Mas foi criado pela estrutura de dimensão, ok? Por exemplo, na linha 5 eu tenho um produto, né? Produto, eu coloquei ali biscoito recheado, ok? Se aquele produto está ali, se aparece, né, o produto recheado ali na linha 5, é porque eu arrastei, né, o nome produto da dimensão produto ali para dentro. Então, só para lembrar aqui, as suas colunas são criadas pela sua dimensão. As suas linhas também são criadas pelas suas dimensões e, né, as suas métricas são criadas pelos fatos que você arrasta para dentro dos objetos, tá? Então, colunas, linhas e medidas, ok? As nossas colunas são contadas da direita para a esquerda. Vamos lá. Coluna 1, coluna 2, coluna 3 e assim por diante. Ok? Deixa eu só aprovar. Eu estou com controle aqui e aí está aparecendo bastante gente para aceitar. Pronto, voltando aqui. Então, as nossas colunas são contadas, as nossas colunas que são criadas pelas nossas dimensões, que a gente arrasta, né, ali para cima, elas são criadas e são contadas, né, da direita para a esquerda, ok? As nossas linhas são contadas de baixo para cima. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Fabrício, por que que é assim? Vou ir num conceito básico lá atrás, tá? Um conceito, um dos principais, né, pilares de bancos de dados, que é o conceito de pilha, tá? Não precisa se preocupar, a gente não vai fazer um curso aqui de banco de dados, mas tem que lembrar que é o seguinte, tá? O Target, ele é um banco de dados, né? No coração do Target está um banco de dados, o in-memory,
né? O Target In-Memory DB, né? E o Target, na verdade, ele é um banco de dados que tem uma interface amigável para a gente conectar dados, ingerir, né, dados, e tem uma interface amigável para a gente desenhar os dashboards. Mas os dados ali não deixam de ser um banco de dados. E os bancos de dados, o conceito, né, do arquivamento do dado, ele é conceito de pilha. Então, eu vou empilhando, né, as informações. Ok? Então, imagina o seguinte, né? Imaginam como caixas, tá? Vamos falar de pilha, falar de caixas. Eu coloquei a primeira caixa, coloquei a segunda caixa, coloquei a terceira caixa, coloquei a quarta caixa. Quem é a primeira caixa? Não é lá de baixo? No conceito de pilha, né? E se vocês perceberem, as colunas também é um empilhamento, né? Então, eu estou empilhando também. Eu coloquei a primeira coluna, né? Coloquei a segunda, coloquei a terceira. Se a gente girasse essa tela, tá? Imagina o seguinte, tá? Vou girar essa tela aqui para a direita. Vocês concordam que as colunas iriam assumir a posição de linha e as linhas de coluna? Pensando no conceito de cubo, e aí que vocês puxam, agora eu entendo por que que vocês chamam isso de cubo. É que, na verdade, se você está vendo assim, né? Ou virado, tanto faz, né? Porque a coluna ou a linha é criada pela dimensão, né? Imaginem as dimensões, pessoal. Imagina como o dado bruto, tá? É o cubo. E a dimensão é o que vai fatiar esse cubo, né? Vai começar a criar ali eu vou ir fatiando, eu vou ir segmentando, né? Eu vou ir dividindo, né? E filtrando esse dado, tá? Então, a explicação do porquê que as nossas linhas são contadas de baixo para cima e as colunas da direita para a esquerda é por conta de um conceito fundamental de banco de dados, que é o conceito de pilha, tá? Ok? Então, um exemplo, tá? Se você tiver, né, com a nossa base aqui, nós temos, por exemplo, 43 mil clientes. Se eu colocar o faturamento enquanto métrica aqui no meio, tá? A minha medida 1 aqui no meio. E eu colocasse o atributo nome cliente lá da minha dimensão cliente aqui dentro, criariam 143 mil linhas. A linha de cima não vai ser a primeira, ela vai ser a linha 143 mil. E o primeiro cliente lá embaixo, né? Ele vai ser o meu cliente 1. Até aqui tudo bem? Falando ali do prefixo, entrou, né, algumas pessoas agora, só para voltar a um conceito, a gente está discutindo aqui, né, a, a expressão básica, né, do target que vocês experimentam o tempo todo, que são as colunas, as linhas e as medidas, né? E tem esse prefixo D. O prefixo D é para lembrar, né, que, né, as colunas vêm das dimensões, o prefixo D na posição de linha também vem das dimensões e as nossas métricas vêm ali, né, das pastinhas de métricas, ok? Colunas, linhas e medidas. As nossas colunas são contadas da direita para a esquerda, ok? Coluna 1, coluna 2, coluna 3. As linhas de baixo para cima, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. E as nossas métricas são contadas pela ordem que você insere. Quando eu falo em inserir, literalmente o ato de pegar uma métrica, ok? E arrastar para dentro do objeto. Então, eu arrastei faturamento, minha medida 1. Embaixo dela eu coloquei ST, minha medida 2. Embaixo da ST eu coloquei quantidade de devolução, minha medida 3. Fabrício, se eu inverter, poxa, eu coloquei erradas as medidas e eu inverter, você vai trocar a posição, ok? Então é na ordem que elas aparecem, tá? E aí vai vir os prefixos, tá? Como assim os prefixos? Coluna D1, coluna D2, coluna D3, linha D1, D2, D3 e D4, ok? Métrica 1, métrica 2, métrica 3, ok? Então, assim que a gente organiza. Até aqui tudo bem, pessoal? De novo, pedir para a contribuição de vocês aí, dando feedback sobre o áudio e sobre o meu vídeo aqui no chat. Ok, obrigado aí, tá? Nós estamos agora com 32 participantes. Obrigado, né, para vocês que reservaram amanhã para a gente falar um pouquinho de cálculos, ok?
Eu vou abrir aqui a ferramenta aqui do Target, deixa preparado para a gente trabalhar. Deixa eu só encerrar e mudar de tela. Acho que agora foi, tá? Se alguém não estiver vendo, me notifique, por favor. Ok? Então, a gente está falando aqui, literalmente, né, dessa estrutura, né, do target aqui dentro dos objetos e como é que isso impacta diretamente nas nossas fórmulas no endereçamento, tá? Então, por isso que a expressão, pessoal, tem 3 posições, tá? Posição de coluna, linha e de medida, porque diferentemente do Excel, a gente tem aqui algo a mais, né? No Excel a gente só tem coluna e linha. Coluna e linha. Aqui a gente tem a coluna, a gente tem a linha e tem a métrica, né? Então, são 3 variáveis dentro desse cálculo, por isso que a gente precisa, na expressão, ter um terceiro elemento. Fabrício, mas por quê? Só coluna e linha a gente não conseguiria? Conseguiria sim, com certeza a gente conseguiria ter um endereçamento exatamente igual ao do Excel. Não fosse o fato de que nós podemos ter mais de uma métrica por coluna. E aí, como é que eu sei se eu estou falando da métrica A ou da métrica B? Exemplo, vamos lá. Imagina que é o seguinte, ano, ok? Ano, filial. Imagina que a gente colocasse, vamos lá, fatídico aqui, faturamento. Um exemplo mais prático que a gente pode utilizar. Nesse endereçamento que a gente tem aqui, deixa eu até mudar isso aqui. Deixa eu colocar um código para ficar mais fácil da gente entender. Nesse endereçamento aqui, eu não precisaria de uma terceira variável, né? Só coluna e linha. Poderia ser A1, B2, C3, correto? Porque eu só tenho, né, coluna e linha. Só que em Target, eu posso, por exemplo, no ano de 2020, eu poderia, por exemplo, querer enxergar, além do faturamento, o meu ticket médio, por exemplo. Perceberam que agora, não sei se está muito pequeno para vocês aí, se tiver, eu amplio, tá? Perceberam que agora eu tenho... Nossa, eu coloquei 15 de escala, ficou bem grande, era para ser 1,5. Voltando aqui. Na minha coluna 2020, eu não tenho 2 métricas? Faturamento e ticket médio? Já puxando ali a explicação que vocês pegaram mais cedo, né? M1 e M2. Então, na coluna 2020, que diga de passagem, né? É a nossa D3, da direita para a esquerda, né? Coluna 2022, coluna D1, coluna 21, né? Coluna D2, D3. D1, D2 e D3. As colunas que estão sendo criadas pelos anos, né? A minha coluna D3, ela possui 2 métricas. Então, se eu fosse só me guiar por coluna e linha, vamos lá. Coluna 3, linha 1. Encontrei, mas Fabrício, você está falando dos 118 milhões ou você está falando do 988 mil? Não, estou falando da métrica 1. Ok, 118 milhões, faturamento. Não, eu estou falando da métrica 2. Ok, 988, ticket médio. E como é que eu sei que faturamento é a medida 1 e ticket médio é a medida 2? Horas, pela ordem que nós colocamos, né? Nós literalmente escolhemos primeiro o faturamento e depois nós escolhemos o ticket médio. Tanto faz se você está arrastando ou se você está clicando, tá? A ordem que fica aqui é a ordem do endereço da métrica. O ponto anterior, se você alterar aqui a ordem, altera o endereçamento? Sim, de M2 eu passo a ser M1. Fabrício, na minha fórmula que já existe, eu vou ter um problema se eu alterar aqui? Não desde a versão 2019, tá? Anteriormente, se você mudasse a ordem aqui, imagina o seguinte, eu estava dividindo, né, M1 por M2. Se você alterasse a ordem, você teria que ir no seu cálculo e pedir, né, e alterar lá. Desde a versão 2019 para cá, quando você altera aqui a ordem, os seus cálculos eles já se auto-organizam, tá? Ok?
Então, troquei aqui, trocou também aqui. Agora, ticket médio é a minha métrica 1. Faturamento é a minha métrica 2. Então, é por isso que eu preciso, né, dessa terceira variável. Eu preciso da posição de coluna, da posição de linha e da posição de medida, para que eu possa me localizar, ok? Seguindo adiante, vamos falar um pouquinho, então, desse endereçamento. Vou voltar para o modo simples da coisa aqui. Vou deixar somente assim, né, para a gente provar alguns conceitos aqui. Eu vou puxar um bloco de notas aqui para a gente fazer algumas anotações e também para ficar mais fácil para vocês enxergarem, né, do lado daí. Deixa eu colocar uma fonte bem legal para a gente conseguir enxergar aqui. Tá pequeno, deixa eu tentar mudar aqui. Será que se eu colocar um 28 vai ficar bom? Acho que sim. Ficou bem grande aqui. Ok? Vamos lá. Primeiro, onde é que eu encontro, né, a tela do target, onde eu vou confeccionar esses meus cálculos, tá? Com o objeto selecionado em modo de design, né, em modo de criação, vou no painel à direita, lá embaixo, logo após, né, ali, né, os dados originais, as propriedades, eu tenho a guia cálculo, ok? E na guia cálculo eu vou ter uma série de cálculos prontos, que depois de entender o endereçamento, vocês conseguem até depois pegar um cálculo pronto desse, aproveitar a fórmula dele e mudar, né, da forma que vocês quiserem, tá? Mas vamos falar aqui primeiro, né, da criação do zero, que no final aí da lista dos cálculos, a gente tem o cálculo avançado, né, esse botão aqui. A gente clica, ele me mostra a tabela em evidência, né, mas ainda eu não estou criando nada. Quando eu vou criar um cálculo, primeiro eu vou ter que escolher, tá? No topo, quando você clica com o botão direito, você vai poder inserir isso como métrica. Esse novo campo calculado, ele vai entrar no objeto como uma métrica e se comportando como uma métrica, ou ele vai entrar se comportando como uma coluna. Ou ainda, na parte de baixo, ainda tem a opção de inserir isso como linha. Fabrício, qual a diferença de inserir como coluna e inserir o cálculo como métrica? É a mesma questão de você inserir uma dimensão na posição de coluna e inserir uma métrica, tá? A dinâmica é a mesma. Tá, vamos lá. Como assim? Olhem só. Deixa eu colocar aqui meu filtro de anos aqui. Imagine o seguinte, tá? Tenho duas colunas. Na verdade, teoricamente, eu tenho três colunas, porque o total ele vai figurar também como uma coluna. Tiago, vou deixar a tua pergunta aqui, tá? Tá previsto para as 10 horas a gente liberar, tá? 10 e 15 por ali, liberar para as perguntas, tá? Assim que a gente chegar na parte das questões, eu volto aqui com você, tá bom? Perfeito, tá? Ah, vamos lá. Imagina o seguinte, né? Aqui eu tenho duas colunas, que é a coluna 2021 e coluna 2020. A partir de agora eu vou começar a falar, né, de coluna D1 e coluna D2. Lembrando que a coluna D1 é o 2021 e a coluna D2 é o 2020, por conta que é contado à direita, lembram? Para a esquerda, tá? O total, teoricamente, ele é uma coluna. Só que ela é uma coluna especial, vou tentar falar dela lá para o final, ok? Temos duas colunas. Se eu inserisse uma coluna a mais, qual seria o comportamento? Por exemplo, se eu inserisse 2022. Vocês concordam que a métrica ela vai se prolongar? A métrica é a mesma. Eu não precisei inserir, né, a métrica 3 vezes. Eu inseri uma métrica, valor de faturamento. E ela se prolongou pelas minhas colunas, pela coluna D1, pela D2 e pela D3. Ok? Então, se eu inserisse o meu campo calculado como uma coluna, ele iria só, né, adicionar ali, tá? Por exemplo, se eu agora adicionasse uma métrica, você concorda que ela se subdivide embaixo da coluna? Para ficar prático, eu vou deixar apenas um ano, 2022. Olha só, eu tenho
A coluna, pessoal, não é faturamento. Faturamento é métrica, tá? A coluna é ano, tá? Não confundam isso, tá? A coluna nunca será uma métrica, uma medida. A coluna aqui é sempre uma dimensão. A não ser que você esteja utilizando a tabela simples, tá? Mas os conceitos vão continuar os mesmos. Ou seja, a minha coluna é o que eu coloquei aqui. Eu coloquei ano para figurar como coluna. Eu coloquei filial para figurar como linha. E eu coloquei faturamento para figurar como métrica, ok? Então, na minha coluna ano, eu tenho a métrica de faturamento. E se eu viesse aqui e adicionasse, por exemplo, mais uma métrica, ticket médio, vocês vão perceber que eu não aumentei a coluna. Eu continuo tendo uma coluna, a coluna ano 2022. E se é só uma coluna, é a coluna D1. O que aumentou aqui foi a métrica. Eu tenho métrica M1 e métrica M2. M1 é faturamento valor, porque foi a primeira que eu inseri, e M2 é ticket médio, porque literalmente foi a segunda que eu escolhi, ok? Então, esse é o conceito para a gente voltar ali no editor de fórmula, para a gente saber o que escolher. Se eu deveria escolher criar uma nova medida, o produto do meu cálculo irá figurar como uma nova medida, e se eu fizer isso, ela vai aparecer embaixo de cada coluna que eu tenho, ok? Ou vou criar como uma coluna única, tá? Olha só a diferença. Vamos voltar aqui e deixa eu tirar essa ticket médio. Eu tenho apenas uma coluna, né? 2022. Agora eu tenho duas colunas, né? 2022 e 2021, e tem apenas uma métrica. Vocês concordam que se eu vier aqui e puxar o ticket médio, o que vai acontecer? Vai aparecer ticket médio embaixo de 2021 e embaixo de 2022, tá? Então, esse é o mesmo efeito que a gente tem lá dentro do cálculo avançado. Vamos lá ver? Olha só. Cálculo, cálculo avançado. Se eu inserisse como coluna, olha só. Inclusive, tá vendo que o título está no nível de 2021, 22? Está no nível das colunas. Então, essa aqui é a minha nova coluna. Ok? Geralmente utilizada, pessoal, para totalizar, para criar totais, ok? Mas eu poderia, por exemplo, querer inserir isso como métrica. E olha só a diferença. Se eu inserir isso como métrica, você viu que apareceu um novo espaço para métrica embaixo de cada coluna? Então, embaixo da coluna 2020, apareceu para mim um novo espaço para métrica, 22, né? Embaixo dos 21 e também para o total. Então, é o mesmo efeito se você tivesse puxado uma medida do cubo. Só que a diferença é que essa nova métrica não veio do cubo. Essa nova métrica eu vou calculá-la, ok? Mas, atenção, se você criou como medida, ela vai se comportar como medida. Inclusive, ela vai ganhar o prefixo de M. Então, Fabrício, o faturamento eu puxei do cubo e só tem ela é a minha M1. Se eu criar uma coluna calculada, né, um cálculo aqui, como medida, ela vai ser M2? Sim, ela será M2. Se eu criar um terceiro cálculo, vai ser M3. E se eu puxar uma outra métrica, pela ordem que você colocar, as M's vão ser criadas, ok? Então, ela vai se comportar como se fosse uma métrica, vai inclusive ganhar o prefixo de M, tá? Vamos provar aqui alguns conceitos primeiro. Eu vou voltar aqui e vou deixar só um ano para ficar fácil da gente entender, tá? Cálculo avançado. Vamos provar algumas coisas? Por exemplo, eu vou inserir aqui, né, como medida, só para a gente pegar a forma. Quantas colunas que eu tenho aqui? Vou jogar algumas hipóteses, tá? Eu tenho 5 colunas, eu tenho 2 colunas ou eu tenho uma coluna? Pensem aí. Quantas colunas que eu tenho aqui?
Se você falou 5 colunas, tá errado, tá? Nós só temos apenas uma única coluna, que é a coluna 2022. Mas código filial não é coluna, é a dimensão, e são as linhas, né? Aí o faturamento não é coluna, o faturamento é a métrica, que é a minha M1, certo? New measure está aqui vazio nessa nova métrica aqui, ela não é coluna, ela é uma nova métrica que eu ainda vou calculá-la, né? Então a minha única coluna que eu tenho aqui é a coluna 2022, tá? O total também é uma coluna, só que é uma coluna de nível 0, tá? Anotem isso aí, mas não se preocupem, tá? Então aqui eu tenho uma coluna. Quantas linhas que eu tenho aqui? Caramba, agora eu teria que contar, né? Não, mas eu vou contar, olha só. Tá vendo aqui na barra de fórmula? Se eu clicar aqui, ó, não é coluna, depois a linha, depois a medida? Anotem isso, tá, pessoal? Coluna, linha, medida. Sempre isso não vai mudar. Primeiro vem a posição de coluna, vírgula, posição de linha, vírgula, posição de medida. Então quer dizer que eu não preciso contar. É quando eu clico na célula ali, já me dá o endereço dela? Já dá o endereço para você. Se observar aqui, tá vendo? Eu vou ir decrescente aqui, ó, né? Aqui é total de nível 0, não vou falar disso agora. Ó, tá vendo? Linha 17, linha 16, linha 15. Para quem não estiver enxergando, estiver muito pequeno, vou usar nossa colinha aqui. Lembra? Olha só para vocês entenderem. Percebem que o endereço é o mesmo? Por que o endereço é o mesmo? Notem, né? Só tem uma coluna. Só tem a coluna 2022. E por ser a minha primeira coluna, da direita para a esquerda, ela é a minha D1. Então, esses 3 endereços, ambos são D1, D1, D1. Porque estão todos na coluna 1. Lembrando, coluna, né? Coluna, linha. Pessoal, tem alguém com áudio aberto aí? Pedi para manter fechado por enquanto, tá? Ok? Coluna, linha, medida. Se não mudou a coluna, todas as 3 células são 1. Não mudou a coluna, 2022. Tá? Eu vou até substituir aqui para 2022, para a gente ficar fácil de entender. Né? 2022. A linha mudou. Né? Como é de baixo para cima, não é de se estranhar que a última linha seja maior, 17, e a anterior a ela menor que ela, e isso vai zerando até que a gente chega na nossa linha 1. Olhem só, aqui embaixo, ó, na minha filial 8, tá? Vou pegar ali para a gente entender. Então, desceu a minha primeira linha, D1. Então, isso, né, corrobora aí com a explicação anterior, né? Então, realmente, nossas linhas são contadas de baixo para cima, D1, D2, D3, 15 até aqui em cima, ok? Até aqui tudo bem, pessoal? De novo, peço feedback aí no chat, meu vídeo, minha tela. Vocês perceberam também que a M não mudou? Os 3 endereços, na verdade, os 4 endereços aqui, né? Na verdade, os 17 endereços aqui, todos são M1, porque todos falam a respeito da mesma métrica e da única que eu estou trabalhando nesse momento, que é qual que é a métrica? Que é faturamento. Vamos complicar um pouco? Vamos lá, complicar um pouquinho. Vamos colocar 2 anos, né? Aí vai vir a pergunta de novo, né? Quantas colunas que eu tenho aqui? 4 colunas, 3 colunas ou 2 colunas? Temos 2 colunas, né, Daniele? Perfeito, 2 colunas. A coluna 2022 e a coluna 2021, ok? E aí vamos lá para a prova aqui, né, de novo, dos nossos conceitos, tá? Chegou alguém aqui atrasado, deixa eu só aprovar rapidamente. Pronto. Vamos lá. Provando alguns conceitos. Se eu clicar, tá vendo a numeração aqui, os números, tá? Se eu clicar aqui na filial 1 em 166 milhões, vocês acham que vai vir qual endereço, hein? Quem quiser aproveitar o chat aí e chutar, só que eu quero completo, tá? Sum, parênteses, posição de coluna, linha e medida. O número aqui, tá, pessoal?
166 milhões aqui, que é o faturamento de 2021 da minha filial 1. Quem chuta o endereço? Eu chutaria, vamos lá, vamos ver se eu estou bom aqui em target. Chutaria que seria algo seguinte, tá? Eu acho que seria assim, D2, D17, M1. Eu acho que seria isso. Vamos lá. Eu vou clicar aqui para a gente descobrir. Ó. Na verdade, eu errei por uma linha, né? Porque agora tem 18, né, linhas ali, né? Por que D2? Porque o número que eu quis referenciar, que ali que é o 166 milhões, 002, 08440, ele não está na coluna 1. Ele está na coluna 2. Colunas são contadas da direita para a esquerda. Ele está na linha 18, porque é a 18ª linha do meu empilhamento, né? Ok? E é da medida 1. Se eu andar para o lado um pouquinho para a direita e pegar o número 34.503 aqui, vocês vão perceber que o endereço é exatamente igual e é justamente por isso que eu preciso de ter uma terceira variável, né? Tá vendo? A linha é a 18, a métrica é a 1. Mas como é que eu sei se eu estou falando de um lado ou de outro? Então, eu preciso da coluna, né? Então, se eu tivesse só coluna e linha, eu já perderia no cálculo. Então, coluna, linha, medida, tá? Ok? Vou agora deixar um pouquinho mais complicado. Vamos lá. Agora, além de ter 2 anos, eu vou ter 2 métricas. Na verdade, eu vou dar um passo atrás, tá? Vou continuar com 1 ano só e vou deixar 2 métricas, ok? Vamos lá provar os endereços, né? De novo. Quem se arrisca aí, hein? A minha filial 10, o meu deixa eu pensar aqui. O meu ticket médio da minha filial 10, que é 1973. Quem arrisca aí esse endereçamento? Lembrando, pessoal, tá? Isso aqui é só para exercitar o olhar, tá? Você não precisa ter que contar. Quando você clica na célula, ele já vai te dar o endereço. Mas para que você entenda com que você está trabalhando, tá? Então, qual que é o ticket médio de 2022 da minha filial 10? Ninguém arriscou? Tá, vou lá arriscar, tá? Diria o seguinte, ó, sempre pensa, coluna, linha, medida. Pensa, vamos lá. Em que coluna está? Está em 2022, que é a única coluna que eu tenho. Então, D1. Legal, vírgula, né? Que linha que tá? Se tem 18 linhas, né? Tá ali na 10, então vou dizer que é a linha 17, né? Qual que é a métrica? Estou falando de faturamento ou estou falando de ticket médio? Estou falando de ticket médio. Ticket médio foi a primeira ou foi a segunda que eu inseri? Foi a segunda, então M2, tá? Então pensem que coluna que está a informação, que linha que ela está e qual a medida que eu estou referenciando. Então eu chutei aqui, tá? D1, D17, M2, tá? Então é o meu ticket médio da minha filial 10. Eu errei de novo pela contagem das linhas, porque varia, né, ali da, da quantidade de filiais que eu tenho. Ok? Pessoal, entenderam esse ponto? A gente vai seguir agora para os operadores lógico-matemáticos, bloqueio e desbloqueio de fórmulas, tá? E a gente daqui a pouco vai abrir para as nossas perguntas para trabalhar, tá? Então, o endereço básico é esse, tá, pessoal? Esse é o endereçamento básico, coluna, linha, medida. Para quem não entendia, é assim que funciona, tá? Então, vamos fazer alguns cálculos aqui agora para a gente brincar um pouco com isso, tá? Deixa eu voltar aqui. Eu vou deixar apenas uma métrica, como de costume, ok? E apenas 1 ano. Algumas possibilidades, tá? Aqui dentro. Se eu criasse como coluna, desse um nome XPTO e colocasse 0, 0 para todo mundo, ok?
Eu poderia aqui dentro não referenciar ninguém, eu poderia simplesmente colocar o seguinte, 50 dividido por 2, 25, tá? Alguém perguntar, eu consigo colocar um cálculo específico para uma linha específica? Não, tá? A fórmula ela é sempre geral, tá? Você tem que pensar na sua fórmula de forma geral. Se você quer algo específico em cada linha, isso não é cálculo, isso é um lançamento. Esse lançamento deveria vir lá da sua fonte, do seu RP, do seu Excel, né, do seu força de vendas, ok? Então, a ideia de BI não é imputar dado, tá? É ler o dado da fonte original, como ele está, e transformações via cálculo, ok? Eu poderia também aqui dentro fazer, por exemplo, uma expressão. Como assim uma expressão? 50 dividido por 2, isso aqui, né, eu vou colocar entre parênteses, e o resultado disso vezes 2, 50. Então, eu posso trabalhar com formas. Lembrando, tá? A ordem aqui é a ordem matemática, que vai vir primeiro, né, as divisões, as multiplicações e as subtrações e adições. A não ser que você coloque os parênteses para indicar a ordem, tá? Então, matemática tradicional, sem nenhuma surpresa aqui, ok? Eu poderia também, em vez de números diretos, eu poderia usar uma referência. Por exemplo, vou pegar aqui, né? Aliás, deixa eu inserir isso como uma coluna para a gente ter um efeito diferente. Espera aí. Deixa eu só deletar essa daqui. Olha só. Então, minha coluna XPTO, eu poderia, em vez de colocar um número direto, eu poderia fazer uma referência. Por exemplo, eu quero aqui o faturamento dividido por 2. Quanto vai dar? Poxa, deu errado. Deu 17,251 para todo mundo. Não, fundamentalmente não está errado. Sabe por quê? Olha o que a gente disse na barra de fórmulas. Eu falei, vai lá, vou ficar um pouquinho maior, né? Todos vocês já devem ter passado por isso, né? E ficam, poxa, por que que ficou assim? Olha o que você diz. Vai lá na coluna D1, então, 2022, que aí pode ser qualquer valor, né? Só se eu falasse apenas coluna. Mas na linha 17, né? Da medida 1, pelo referenciamento, coluna D1, linha 17, medida 1, eu estou falando de 34.503.254, que é, né, o faturamento de 2022 da minha filial 1. Você disse, pegue este valor e só este valor e o divida por 2. É o que ele fez, tá? Vamos lá, rapidinho. Né? 34.503.254,14 dividido por 2. 17.251,227,07. Mas, Fabrício, não era isso que eu queria. Eu queria que dividisse faturamento para todo mundo. Ora, se você não quer algo específico, então não coloque específico. Fabrício, é muito parecido lá com o Excel, né? Com um cifrão, né? Que bloqueia e desbloqueia a fórmula, né? Libera ou não libera. Nós não temos o cifrão, mas aqui nós temos o zero, ok? Só que não é um zero qualquer, tá? Esse aqui é o zero na posição de linha. Posição de coluna, posição de linha, posição de medida. Eu posso usar o advento do zero aí na coluna ou na linha, certo? Ok? Zero na posição de linha diz para o target que é todas as linhas, linha por linha. Certo? Então, se eu viesse aqui na minha fórmula e falar, não quero só a linha, só o fator, eu não quero só, né? Vamos aqui na ordem que a gente enxerga ali, vamos lá. Target, eu não quero, né? Jogando aqui de volta. Eu não quero só o faturamento, tá? Lembra em um, tá? Faturamento. Eu não quero só o faturamento da linha 17 da coluna 1 dividido por 2, eu quero todo mundo. Então, você não especifica. Aquilo que é específico é específico. Se você colocar um zero, vai ser o seguinte: o faturamento
Pessoal, aqui M1, tá? Não é faturamento. É porque a minha M1, por um acaso, nesse meu exemplo, é faturamento. Se, se eu tivesse com ticket médio, M1 seria ticket médio, tá? Então, M1 é uma variável, ela vai receber a métrica que você colocar. Então, eu quero o meu faturamento de todas as linhas, linha por linha, da minha coluna 1, dividido por 2. Será que isso vai funcionar? Olha só, né? Fiz errado? Acho que eu errei a fórmula, né? Então, eu troco ali por zero. Funcionou, certo? Ok? Agora, vamos fazer o seguinte. Deixar um pouco mais complicado isso para a gente voltar. Eu vou jogar fora esse meu cálculo, ok? Por algum motivo eu usei ali a anotação e fiz um rabisco ali. Deixa eu ver como é que eu apago isso. Espera aí. Aprendi. Pronto, vamos lá. Tem uma lousa digital aqui, eu estava perdendo em não utilizá-la. Eu vou colocar agora aqui mais um ano, tá? 2021, ok? E vou lá no meu cálculo, botão direito e inserir como medida. Vou chamar de metade do faturamento, ok? Como a gente aprendeu, né? Eu vou clicar aqui, vou dividir por 2. Se eu colocar assim, vai ficar igual para todo mundo, né? Ó, igual. Ah, não. Aprendi que, né, que eu vou editar aqui. Eu vou trocar para zero na posição da linha. E agora ficou legal, né? Cada linha minha, né, ficou com a divisão por 2. Mas Fabrício repetiu. Em linha ficou correto, em linha, né, dividido por 2, mas em coluna repetiu, não fez igual. Tá errado, mas fundamentalmente não tá. De novo, é a mesma história. Por quê? Vamos lá identificar. Uma pergunta rápida. Quantas colunas eu tenho aqui? Eu tenho 8 colunas, 3 colunas, 2 colunas ou uma coluna? Vocês já entenderam até esse ponto, né? Vi que vocês entenderam bem aí. Então, nós temos duas colunas. Eu tenho a coluna 2022 e eu tenho a coluna 2021. Na referência do endereço, 2022 é D1, 2021 é D2, porque é a ordem da direita para a esquerda. E olha o que você disse aqui na barra de fórmulas, tá? Você disse o seguinte: legal, né? Pegue o meu faturamento, linha por linha, todas as linhas, só da coluna 2 e divida por 2. Então, ele foi lá e localizou, né? Quem? Medida 1. Onde? Todas as linhas. De qual coluna? Da coluna 2. E só da coluna 2. Se você não quer específico, não especifique. Coloque zero. Se zero na posição de linha faz linha por linha todas as linhas, zero na posição de coluna fará todas as colunas, coluna por coluna. Então, eu vou trocar aqui para zero. Ok? Fabrício, por que isso já não vem por padrão? Porque a plataforma ela não sabe o que você quer. Porque em alguns momentos você pode estar travado, em outros não. Por exemplo, vou fazer um cálculo de participação. Eu quero todas as linhas divididas por uma única linha, pela linha de total. É uma linha específica, de endereço específico, certo? Então, por isso que você vai ter que especificar aqui, ok? Algo curioso, tá? Se você criasse como essa questão, tá? Do zero, ter que para travar e destravar, ela só vai existir, atenção, só vai existir quando você estiver criando métricas. O seu campo calculado irá figurar como uma métrica. Quando você está criando ele enquanto uma coluna, olha só, em vez de inserir métrica, eu inseri como uma coluna,
De novo, vou colocar nossa coluna XPTO, ok? Imagina que isso mais isso. Vocês perceberam que o zero já veio por padrão, já atribuído? Eu não precisei colocar, olha só. Deixa um zoom aqui para a gente enxergar melhor. Já veio atribuído? Por quê? O campo calculado inserido como uma coluna, geralmente ele tem um papel de totalizador. E quem quer um total, quer o total de tudo, né? E não só de uma coisa só. Né? Então, por padrão, isso já vem. Tá? Isso tá desde o target de 2014, eu acho que tá assim. De lá para cá, quando você insere como coluna, ele já automaticamente atribui o zero, ok? Ele vai atribuir o zero para você. Porque quem quer um total de tudo e não só de uma linha. Diferente de quando você está inserindo como métrica, que você pode querer, né, travar e destravar a fórmula de um lado para o outro. Ok? Vamos seguindo um pouquinho aqui. Como eu falei anteriormente, isso vai aceitar qualquer operador lógico-matemático. Então, os operadores matemáticos e também os operadores lógicos. Por exemplo, nesse mesmo exemplo meu aqui, por exemplo, todas as vezes que o faturamento tiver abaixo, digamos aqui, deixa eu pegar um número interessante, abaixo de 100 milhões aqui, abaixo de 100 milhões, eu quero atribuir, por exemplo. Então, eu vou usar uma condicional, um se, né? Então, eu poderia dizer o seguinte, olha, se, né, o meu faturamento for menor que 100 milhões, então eu vou pôr aqui 100 milhões, então, zero. Se não, 1. Olha só, eu errei o meu identificador aqui. Eu só põe espaço. Pronto. Olha só o que eu fiz, tá? Deixa eu editar aqui a minha coluna. E por que que isso é importante, tá? Vamos lá, né? Primeiro, a condicional se vai vir aqui. Depois vai vir o seu teste, o que você está testando, o seu teste lógico, then, e vai vir o resultado do seu then, né? Se for verdade, né? A condicional. Se não, o resultado da minha condição. Traduzindo, diz o seguinte, tá? Se teste lógico, seja ele qual for, não sei qual você vai fazer, ok? Então, e diria que resultado, se não, outro resultado, tá? Essa é a estrutura básica do se, tá? Só muda que o se vai estar em inglês e o then e o else também em inglês ali, tá? No seu operador, perdão, no seu teste lógico, ele vai aceitar tanto, tá vendo? Tem um referenciado, que eu estou olhando para o endereço, e tem um número direto. Tá? Também aceitaria coisas como se um maior que um, se dois menor que um. Aceitaria, mas faz sentido aqui para a gente. E na minha resposta, a minha resposta pode ser um cálculo. Tá? Por exemplo, em todo lugar, né, em todo lugar em que o faturamento for menor que que 100 milhões, eu preciso que isso dobre. Então, then, eu poderia vir aqui e colocar o seguinte, né? O faturamento vezes 2, ok? Poderia até colocar um parênteses aqui, entendeu? Então, todo lugar em que eu faturei menos de 100 milhões, eu preciso pelo menos dobrar, né? Só brincando aqui de meta, tá? Então, eu posso fazer isso, tá? Entendam, então, o que foi que eu fiz aqui? Eu fiz um teste e no then, anteriormente, eu só retornei zero. Se for verdade, coloca zero.
Mas concorda que eu poderia colocar, por exemplo, então, 1 mais 1, né, que é 2, em todo lugar onde o faturamento é menor, né? Fabrício, por que ele considerou só ali, né, no caso, o 36 milhões, o 32, o 72 e tal? Porque notem que, inclusive, o meu endereçamento, o meu referenciamento também interfere na hora de fazer o teste lógico. Eu falei o seguinte: se o meu faturamento for menor que 100 milhões em todas as linhas, mas só da coluna D2. Então, eu mandei ele testar, objeto de teste aqui está 2021, que é a minha coluna D2, ok? Então, na verdade, aqui eu poderia dizer o seguinte, que esse aqui é o meu teste de faturamento de 2021. Testei. Mas eu queria também testar 2022. Então, você criaria um outro teste lógico, ok? Então, eu consigo colocar os testes ali. Para quem perguntar, eu consigo fazer um indentado, tá? De um se dentro de um se, tá? A gente, inclusive, usa isso muito para, tipo, por exemplo, cálculos de comissionamento, que tem faixas de ganho. Eu poderia dizer o seguinte, tá? Se atingimento é menor que 70% da meta, então zero, não ganha nada. Porque, sei lá, o meu gatilho da minha meta é a partir de 70. Se não, poderia testar de novo. Espera aí. Se não se ele é menor que 70, não ganha nada. Se não, se for maior ou igual a 70, então, né? Então, faturamento vezes 0,5%. Porque eu, né, se estiver ali, mas eu posso ir testando, mas espera aí, né? Então, as minhas faixas, né? Poderia até colocar, né? Se, ou talvez entre, né? Se isso maior que 70, né? E menor que 80, errei aqui, né? Meu operador, e menor que 80, então faturamento vezes 5%. Se não, aí vou continuar. Se isso for maior ou igual a 80, eu posso ir fazendo um se dentro de um se e indeterminadamente, ok? E aí, nesse caso aqui, eu já colocaria a comissão de 1% e vou subindo as escalas. Vocês não vão fazer isso aqui, né? Geralmente, vocês vão fazer isso. É preferível que vocês lancem a regra de comissionamento no Excel à parte, se não for possível lançar no seu ERP. Integrem isso na ETL para ficar mais fácil vocês fazerem os cálculos, tá? Só estou usando aqui um exemplo que é possível um se indentado dentro do outro, ok? Algumas regras aqui para a gente entender. M1 dos dois lados, porque eu só tenho uma métrica, tá? Não tem uma segunda métrica, não tem uma M2, ok? D1 e D2 porque eu tenho duas colunas e tenho 17 ou 18 linhas, eu não lembro mais quantas linhas tem aqui, porque mudou bastante, tá? Por exemplo, se eu criar uma nova medida calculada, vou chamar aqui, ó, medida calculada. Vou chamar qualquer, tá? Vou pôr aqui 200. Eu posso utilizá-la em outro cálculo? Pode sim. Vai ser a sua M2. Faturamento é sua M1, porque foi a primeira e a única que você arrastou do cubo, ok? A M1. E medida calculada vai ser M2, o 200, ok? Porque é a sua segunda coluna. Vamos lá provar isso? Olha só, eu vou criar uma outra métrica, tá? Só para ter acesso aqui à barra de fórmulas. Olha só. Quando eu clico em faturamento, vocês percebem que aqui que é M1? Olha só. Quando eu clico em faturamento, em qualquer célula ali, né, nós temos a nossa M1 tradicional, porque é a que veio do cubo, certo? Se eu clicasse ali no 200, em qualquer lugar, tá? Nesse caso aqui, irrelevante, tá?
Olha o que aconteceu. Vocês viram que ela foi para M3? Porque é o seguinte, eu inseri uma métrica antes dela. Então, ela joga ela para frente, entendeu? Vai ficar sempre na ordem, tá? É um pouco sensível aqui. Deixa eu lembrar para vocês como é que faz. Quando você clica no topo fora e dá um botão direito inserir métrica, tá? Ela está inserindo antes, está inserindo depois. Deixa eu só verificar aqui. Se eu ter mudado com essa versão, estou abrindo junto com vocês aqui, tá? Dentro. Entendido. Olha só. Tá vendo a métrica padrão? Se você clicar em cima da métrica padrão e dar um botão direito, inserir medida, ele vai inserir na sequência, tá? Como uma próxima, ok? Sempre à direita. Se você clicar em cima da sua medida calculada, inserir, ele vai inserir uma antes dela, tá? Então, todas as vezes que você quiser, Fabrício, eu não quero a nova métrica antes do 200, entre 200 e o faturamento. Eu quero ela depois, no final. Você clica em cima da sua métrica nova, ele vai, né? Perdão. Você vai clicar em cima da métrica original de faturamento, inserir, que aí ele coloca ela no final, ok? Olha só. Nessa hipótese, né? O nosso faturamento é a nossa M1, a nossa métrica calculada, ela é a nossa M2. Ah, mas eu não inseri ela no cubo. Mas você inseriu ela aqui, você disse inserir como medida. Lembra que eu falei? Ela vai obedecer e instituir como se fosse uma métrica padrão do cubo, tá? E se aqui eu criasse a minha medida 3, olha só, medida 3. Eu vou colocar aqui 300, tá? Só para a gente entender. Então, como eu fiquei M1, faturamento, medida calculada M2, medida 3, M3. Por conta que é a ordem que eu coloquei aqui dentro, tá? Lembrando que, pessoal, a reorganização disso daqui só vai mudar o número das M, de M1 para M2 ou vice-versa, quando são medidas que você insere aqui, tá? As medidas calculadas, quando você calcula, elas recebem ali a numeração. Só vai mudar se você inserir algo antes, tá? Ok? Perfeito? Não existe movimento, tá? Alguém perguntou já, estou só antecipando, tá? Não existe movimentação, se você movimentar de um lado para o outro aqui, tá? Eu posso até verificar. Essa aqui eu estou com a versão nova 2022. Eu vou verificar depois se a movimentação lá no front, se ela permite. Tá? Eu verifico para vocês na sequência. Ok? Então a gente já sabe que é o seguinte: então, M1, M2, M3 vai continuar criando. Então, as minhas medidas calculadas também serão chamadas de M e serão referenciadas pela ordem que são inseridas. Ok? Porém, as colunas calculadas elas recebem um nome diferente. Tá? Eu vou até vir aqui na edição para a gente entender isso. Eu vou deletar essa métrica aqui, vou deletar essa segunda métrica. Eu vou criar aqui não uma medida, mas uma coluna. E vou chamar de coluna calculada. Coluna calculada. Vou colocar aqui como 100 mais 100. Tá? Se eu observar que eu posso utilizá-la, lembrando que a gente está na pauta de seguinte, eu posso utilizar o endereço de um campo calculado para outro cálculo? Posso sim, tá? Essa era a hipótese que a gente estava trabalhando, tá? Que eu criei uma coluna calculada, ela é a M2. Numa nova coluna, eu tenho que refazer todo o cálculo que originou aquela, ou eu posso só chamar ela? Pode chamar, ela é uma variável, tá? Então, você não precisa fazer todo o cálculo, chamar aquela medida calculada para fazer parte de um novo cálculo, sem que você tenha que, em linha, né, colocar todo o cálculo de novo, tá? O mesmo acontece para as colunas, tá? Coluna calculada ali, né? E eu vou inserir aqui uma outra coluna. Porque agora a minha segunda coluna calculada, tá? Eu poderia chamar
aqui o faturamento, que é a minha M1 da D2, eu poderia chamar o meu ticket médio, perdão, o meu faturamento da minha coluna D1, ou eu poderia chamar a minha coluna calculada. Só que notem que o seguinte, fixo, o prefixo das colunas calculadas, ele muda, tá? Deixa eu só aprovar mais alguém aqui que está chegando. Pronto. Olha só. Não sei se eu copiei. Não copiei. Vou ter que copiar de novo. Diferentemente, tá? Das medidas, as colunas calculadas recebem o prefixo de C, tá? De calculated column, tá? Então, de coluna calculada, ok? E como essa é a minha primeira coluna calculada, ela é a minha C1, ok? Isso é para diferenciar, tá, pessoal? Para diferenciar, olha os prefixos. As colunas que vêm do cubo têm prefixo D, de dimensão, porque é na dimensão que eu crio a coluna. As colunas com prefixo C são aquelas que vieram através de cálculo, né? Ok? Olha só. Deixa eu só colocar aqui 300 só para preencher. Se eu fosse chamar um novo cálculo, vocês vão perceber que essa daqui viria como C2, tá? Porque é a minha coluna calculada 2, ok? E aí nós temos um paradoxo aqui para a gente trabalhar. É assim que a plataforma trabalha, para vocês entenderem. Eu vou até tirar um print disso aqui, jogar na lousa. Acho que na lousa a gente vai conseguir melhor. Olha só. Se eu consigo melhorar o traçado aqui. Aqui nós temos uma cisão, tá? Essa tabela aqui no meio. Tá super torto o meu risco, mas vai valendo. Todas as colunas que estão daqui para cá são colunas criadas pelo meu cubo e vão seguir a lógica, direita para esquerda, tá? D1, D2, D3 e assim por diante. Tudo que tiver desse lado de cá são colunas calculadas. E vai ser coluna 1, coluna 2, coluna 3, ok? Desculpa o rabisco feio aqui, mas espero que vocês tenham entendido, tá? Essa tabela, né, cruzada, ela tem dois momentos. Ela tem as colunas que já existiam, que eu trouxe no cubo, tem as colunas que eu calculei, as minhas calculated columns, né, as colunas calculadas, ok? E elas são contadas normal, né, pela ordem que são inseridas e ganham o prefixo de C, ok? Tem uma colinha que eu deixei para a gente aqui, e eu vou usar bastante isso, e vocês vão receber, né? O pessoal que se inscreveu vai receber o material por e-mail aí, com uma apostilazinha de cálculo e os lembretes desta aula, tá? Deixa eu só conseguir voltar aqui. Deixa eu só encerrar. Olha só. Nossas colinhas, né? O zero na posição de coluna faz coluna por coluna todas as colunas, ok? O zero na posição de linha faz linha por linha todas as linhas, ok? Temos ainda o all, que na posição de coluna vai fazer um somatório naquele nível, tá? Que é o que a gente vai falar agora do all. Só ver o nosso tempo. Eu acho que eu acabei estourando aqui. A pauta ela é interessante, ela é longa, tá? A gente não queria fazer um conteúdo com mais de 1h30, tá? Eu vou acelerar aqui para a gente encerrar no horário e a gente vai enviar os materiais. E outras dúvidas vocês podem direcionar para o suporte, vocês podem direcionar para a consultoria, tá? O intuito aqui é a gente fazer essa masterclass, essa introdução do cálculo avançado e passar esses conceitos do endereçamento, tá? Que são um pouco confusos aí. Deixa eu só limpar aqui as minhas anotações, puxar para o ponto aqui do all, que ele é bem importante, que muda inclusive a condição de, né, o operador de agregação, ok?
Deixa eu só eliminar aqui, deletar essas colunas aqui todas, e vou tentar responder as perguntas de vocês ali. As perguntas que eu não consegui responder aqui diretamente, eu respondo individualmente para vocês ali no e-mail, tá? Aproveitando o envio do material, tá? Lembra do agregador sum, que eu falei que existem outros, por exemplo, o count e tal, certo? Eu poderia dizer o seguinte para o target aqui. Estava esquecendo aqui. Pessoal, fechem o microfone por gentileza, ok? Voltando aqui. Seguinte, vou colocar aqui de teste, ok? Teste usando all. Poderia falar para o target o seguinte, tá vendo aqui? Eu quero, tá vendo? O sum é um somatório, né? Em vez de eu fazer o seguinte, eu queria o total de 2021, 2022, não teria que fazer isso, ó. Pegar isso mais isso para somar os dois, né? Eu poderia aqui dizer só o seguinte, all, some todas as colunas, todas as linhas da medida 1, ok? Vou jogar aqui embaixo, nossa colinha aqui. All na posição de coluna vai somar todas as. Vai, nem sei se é somar, tá? Estou dizendo somar aqui porque o prefixo está sum, tá? Então, dependendo do agregador que está aqui, nesse caso é sum, somatório. Então, o all na posição de coluna vai somar todas as colunas. Se o all tivesse na posição de linha, iria somar todas as linhas, ok? Lembrando que poderia ser, por exemplo, em vez de um sum, seria um count. Então, eu contaria todas as colunas. Ou eu contaria todas as linhas, tá? Então, olha só. Sum all. Vocês perceberam que não mudou o valor que estava aqui dentro? Lembra que antes, né? Antes era, né? Faturamento de 21 a 22, né? Vocês viram que não mudou? Que eu mandei somar todas as colunas. Por que eu faço isso? Aqui não é difícil, né? Olha, não é difícil pegar 2021, operador mais, né? 2022. Mas imagina que você tem 24 meses de resultado de faturamento, ou 24 meses de inadimplência do histórico. Você vai fazer mês 1 mais mês 2, mês 3, mês 4, mês 5? Você não vai fazer isso, né? Então você vem aqui e joga, né, um all na posição, ok? All. Eu até, como estou acostumado hoje, eu nem clico mais, né, nos endereços. Eu coloco AL, 0, M1. Fecha o parênteses. Ele vai somar. Agora, Fabrício, eu quero contar quantos meses tem. Né? Estou fazendo uma batalha naval e tal, eu quero contar quantos meses tem. Aqui, no caso, anos. Vou contar quantos anos, tá? Eu poderia vir aqui e dar um count, né? No lugar de um sum. Conte para mim as colunas onde tem, né? Então, tem 2 anos. Entendeu? Eu queria contar quantas ocorrências de produtos. Eu poderia mandar um count, né? Aí, por exemplo, na coluna D2, né? Poderia mandar contar as linhas para mim. Tem 17 linhas. Ok? Pessoal, vou indo agora para a parte das perguntas e para o ensinamento, tá? Lembrando, isso aqui não é um treinamento de cálculo avançado, não é o curso de cálculo avançado. Esse material ele vai ser enviado para vocês. A gente também deve formatar esse material no formato EAD, tá? E completando alguns temas ainda falando de cálculo, tá? E isso deve ficar no nosso EAD em breve, tá? Então, além do EAD do TFA que vocês já têm, a gente deve ter um EAD específico aí só para os cálculos, ok? Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo pegar algumas perguntas finais aqui. Eu vou selecionar aqui as melhores, hein? Não vou conseguir responder todas aqui. A aula vai ficar gravada assim, tá? Na verdade, ela vai ficar editada e essa aula ela vai depois ser enviada para vocês e ficar no material, ok? Na condicional, o resultado verdadeiro ou falso, conseguimos colocar um texto ao invés de um número? Não. Mas você consegue referenciar uma dimensão, tá? É possível colocar uma arroba. Eu vou ver como é que está isso na versão 21. Eu vou deixar as perguntas aqui, Eduardo, e tento te mandar
Eu sei que mudou alguma coisa, eu vi alguns clientes colocando alguns textos ali, tá? Mas não lembro se você precisa referenciar uma dimensão, ok? Lembrando, para quem perguntou, tá? A organização das M é pela ordem que você inseriu. Poxa, eu inseri errado e eu não queria assim. Exemplo, tá? Ah, faturamento está M1 e ticket médio está M2. Se você quiser mudar, você vem aqui em modo de edição, definir, aí você troca aqui, aí sim que você muda. Isso, atenção, pessoal, isso é muito importante para os tipos de objetos gráficos. Eu vou puxar isso aqui porque já foi pauta de dúvida de alguns clientes. Olha só, que legal. Estou falando aqui de objeto gráfico, né? Vou chamar aqui de um gráfico de... Fabrício, não está aparecendo sua tela, tá bom? Ok, obrigado pelo feedback aí. Vou voltar aqui. Joguei. Vamos lá. Por que isso aqui é importante? Eu coloquei ticket médio e valor por meses num gráfico de barras. Aí tem um efeito indesejável, às vezes, que é o seguinte, né? Poxa, né? Pela escala, vamos lá, pela escala, né? Então, eu vou jogar o ticket médio, que é menor, para o eixo da direita, e quero ver como uma linha, e o faturamento como coluna, né? Só que algumas vezes, tá vendo? Tá vendo que ficou o gráfico na frente da linha? Ah, mas eu não queria assim, eu queria o gráfico na frente, a linha na frente das barras. Quem é a linha? A linha é o meu ticket médio. Então, você vem aqui e troca a ordem. Então, vem, né, primeiro, depois vem o outro aqui, entendeu? Então, você move isso. Poxa, eu queria saber como é que eu jogo para trás ou para frente, para a linha ficar na frente. Então, é pela ordem ali também, tá? A ordem ela vai interferir aqui no gráfico, ok? Uma segunda pergunta aqui. Tem sim, tá? Tem como trocar a medida sem necessidade de trocar o gráfico. Se você, basta que você, como eu falei, aquele mesmo movimento ali, tá? Você pode inserir uma medida nova e altera ali a ordem. Ao alterar a ordem, ela vai assumir, tá? Imagina que o seu cálculo era M1 contra M2, tá? Olha só, isso é importante. Acho que é uma boa pergunta para a gente tratar aqui. O meu cálculo era literalmente, tá? O meu cálculo era, deixa eu inserir aqui o meu cálculo aqui. O meu cálculo era M1 dividido por M2. Essa é a parte legal porque é variável, que né, a variável não vai mudar, né? Deixa eu até colocar errado aqui, coloquei errado. O meu cálculo é a minha M1 dividido pela minha M2, tá? Literalmente faturamento ticket médio, ok? Deixa eu só colocar aqui que eu estava esperando um operador. Deixa eu só jogar fora aqui. Eu vou colocar o faturamento dividido pelo ticket médio. Literalmente M1 por M2. Fabrício, eu não quero mais o faturamento dividido pelo ticket médio. Eu queria que fosse, sei lá, pelo ST. O que você vai fazer? Não mexe em nada ainda. Você vai inserir a sua... Olha a ordem, tá? Você vai inserir a sua nova métrica. Insere ela aqui. Dá um play para ela instituir M1, M2, M3, tá? Agora ela recebeu uma M, né? Ela recebeu uma referência. Aí você vai vir aqui agora e você pode trocar, tá? Você pode vir aqui e trocar. Só que se você trocar aqui, ó, o ST vai virar a sua M2 e o ticket médio vai virar a sua M3. Isso não vai perturbar o seu cálculo, tá? Esse é o ponto, depois eu vou ler para vocês como que a gente altera isso. Olha só. Lembra do meu cálculo? Não era M1 dividido por M2? Você vai ver que ele mudou para mim automaticamente. Ele mudou, tá vendo? De M1 para M3, porque ele vai sempre preservar, né, a métrica. Era faturamento por ticket médio. Não importa se você jogou o ticket médio para a posição 5, ele vai acompanhar, ok?
Ah, mas eu não quero mais o faturamento dividido pelo ticket médio, eu queria que fosse pelo ST. Aí você faz uma outra mudança. Olha só qual que é a mudança, tá? Eu diria o seguinte, tá? Eu vou voltar o ticket médio para M2, M1, M2, M3, vou jogar o ST fora. Fabrício, eu quero mudar a métrica e não quero ter que mudar o cálculo. O que que você faz? Tá vendo aqui no painel, na lista das métricas, você pega o ST, não arrasta para o objeto, você arrasta em cima da outra, tá? Eu vou vir aqui, tá vendo aqui, ó, ST, e vou arrastar e soltar ela. Você viu que apareceu uma setinha preta? Ou seja, target, troque para mim ticket médio por ST. Ele troca tanto aqui e também troca no seu cálculo, ok? Pessoal, as outras perguntas aqui eu vou responder diretamente para vocês aí, para cada um, quanto do nosso tempo, estourou 5 minutos aí. Para calcular tendências que precisa dos dias úteis do mês, como fazer? Bom, precisa de variáveis, ok? Dentro do seu target, você tem um grupo de medidas chamado data, ok? E você tem quantidade de dias úteis, de dias do mês e de dias úteis. Então, você vai adicionar, por exemplo, então aqui, tá? Um exemplo, tá? Eu vou adicionar a quantidade de dias do mês e quantidade de dias úteis, ok? O que está faltando aqui é uma variável de dias transcorridos, tá? Mas você pode colocar isso na mão. Inclusive, é possível você inserir outras variáveis, tá? Eu diria o seguinte, tá? Eu tenho os dias do mês, eu tenho os dias úteis. Na verdade, os dias do mês é irrelevante para essa situação de agora, tá? Eu vou deixar só os dias úteis aqui, tá? Vou vir aqui em cálculo. Eu vou colocar uma coluna de controle, digamos assim, tá? Chamar de dias transcorridos. O ideal é que você tenha essa métrica, né, já pronta, você não tem que vai calculando sozinho, de dias transcorridos. Imagina que a gente está no dia 27, volta que tenha 20 dias transcorridos, tá? Eu poderia vir aqui inserir, né, uma métrica, como métrica, chamar de tendência. Falar que eu quero o meu faturamento, não só a linha 12, né? Então, zero, todas as linhas, dividido pelos dias transcorridos. Colocar isso dentro de um grande parênteses, porque para fazer primeiro esse cálculo, e assim eu vou achar a razão final. Lembrando, pessoal, dá para fazer o cálculo em linha ou fazer o cálculo separado. Vamos fazer primeiro separado, tá? Que a gente fecha. Essa é uma boa pergunta. Vou pegar o meu faturamento e dividir pelos dias transcorridos. Lembrar de tirar aqui, né? Colocar aqui o zero, ok? O zero dos dois lados aqui, né? Para a gente dividir. E assim eu vou achar a razão diária, né? E nem eu chamo aqui de tendência. Eu vou chamar isso aqui de média dia, ok? E aí você poderia, né? Pegar aqui e inserir uma nova métrica, se você quisesse, e chamar ela agora sim de tendência, e falar que agora eu quero a minha média dia vezes os dias úteis, ok? Só que aí isso é chato, né? Porque você teria que agora fazer uma regulagem aqui, né, para ficar bonito, e vir aqui em visibilidade e falar, olha, não precisa mostrar a média dia, não precisa mostrar para a gente aqui os dias transcorridos, nem os dias úteis, né? Nem ali a minha coluna de controle, né? Eu só quero mesmo o faturamento, tá? Eu faria de uma outra forma, eu faria o seguinte, eu vou jogar fora aqui os cálculos. Voltaria aqui em cálculo, deixa eu só inserir, nós temos aqui as duas métricas, né? Tá aqui, ok. Deixa eu só na visibilidade voltar a aparecer ele aqui. Eu poderia fazer o cálculo direto em linha, tá? Eu vou inserir a minha coluna de controle, vou chamar ela aqui de dias transcorridos. Pessoal, só estou inserindo essa coluna de controle porque eu não tenho a métrica pronta, tá? De dias transcorridos.
Mas isso você pode ir no back-end e fazer um date diff, né, do dia atual com os dias do mês, tá? Transcorridos. Tem 20 dias transcorridos e tem 40 úteis. Essa minha base, tá? Não está correta, é só para exemplo. Eu poderia vir aqui e inserir uma métrica e eu vou chamar ela de tendência, já final mesmo, tá? Tendência. Vou fazer o cálculo em linha, tá? Então, quer dizer que eu vou pegar o meu faturamento, vou dividir pelos dias transcorridos, vou lembrar de colocar o zero, né, para desbloquear dos dois lados. Vou colocar esse primeiro cálculo dentro de um grande parênteses, pela ordem matemática, para que ele faça. E o resultado disso, vezes os dias úteis do mês. E aí eu calculo a minha tendência de forma direta, ok? Aí eu só faria a parte de ajuste, né, de visibilidade, que é esconder a coluna de controle, né, ou de dias úteis, né? Esconder aqui os transcorridos, para não ficar, ok? Espero ter respondido a pergunta, ok? As outras perguntas eu já selecionei todas aqui e a gente vai responder para vocês junto com o material, tá bom? Ô, Fabrício. Sim? Sim? Essa métrica, essa tendência aí no back-end, você poderia passar esse racional dos dias transcorridos? Que a gente tem que fazer um date diff, né? Do get Tá. date. Perfeito, Nesse material perfeito. você poderia colocar lá Vai também? haver uma evolução, tá? Que a gente vai lançar agora. Para os clientes que são light, atenção, para os clientes light, vocês vão receber aí, para a parte de dias úteis, alinhado com a rotina 589, que é dias úteis por filial, para vocês vão receber uma atualização aí que vai para vocês aparecer dias úteis transcorridos, dias úteis gerais, dias úteis por filial, tá? Isso já vai aparecer. Para os clientes enterprise, né, que não estão na nuvem, vai ser colocado no nosso drive as consultas, tá? Novas consultas para que vocês possam baixar de dimensão, dias úteis e de fato dias úteis, tá? Isso já está pronto, é para ser lançado aí até semana que vem, tá? Tanto para o pessoal light, que já vai aparecer a métrica pronta, e para o pessoal, né, enterprise, vai estar disponibilizado para vocês as queries da fato dias úteis e de dias úteis. Aí vocês podem implementar aqueles que tiverem interesse, tá? Lembrando que é lá no download.targetbrasil.com, tá? Download.targetbrasil.com. E já é onde vocês baixam lá as versões e tudo mais, tá? Vai ter uma pastinha nova ali de queries para vocês, tá bom? Pessoal, não tendo mais e pedindo desculpas aí pelos 12 minutos de atraso, eu vou encerrando por aqui, tá? Aguardem o material por e-mail, aguardem a colinha dessa aula também aí por e-mail. E as perguntas que ficaram, a gente vai respondê-las pontualmente. Tudo bem?